Olá, meus amores, aqui é o seu querido Stefinha, tudo bom? Como vocês estão? Como vocês podem ver, eu ainda estou na casa do meu cunhado, lidando com todos os trâmites dos nascimentos das nossas nenês, das nossas gems, e realmente não vou poder fazer um vídeo elaborado como eu gostaria de fazer sobre esse assunto, que é pirataria no RPG. No entanto, a gente precisa falar sobre isso urgentemente, porque as coisas não estão sendo legais ultimamente. Nunca foram, de fato, mas ultimamente as coisas têm pesado muito para criadores de RPG aqui no Brasil. E realmente eu acho que isso não pode continuar do jeito que está. Primeiro, é necessário informar, né? Não informar, mas refletir um pouco em como surgiu a nossa pirataria no RPG, que vinha lá nos anos 90, né? Porque a gente fazia as cópias de Xerox, né? As cópias físicas dos livros, porque a gente nem sonhava em ter PDFs dos livros e afins. E talvez por falta de acesso, por falta de dinheiro, pela nossa idade em geral, tinha essa cultura de realmente fazer cópias dos livros que se conseguia. Era difícil conseguir livro de RPG na época, né? Mas os anos 90 já passaram, convenhamos, né? E por algum motivo essa cultura continua muito forte no RPG. Importante dizer que não é só aqui no Brasil, como lá fora também. A própria quarta edição de D&D, ela tinha PDFs dos seus produtos, mas devido à alta pirataria, a Wizards of the Coast parou de fazer esses PDFs, o que levou eles a pararem também de fazer até o próprio Character Builder como um programa no computador que era muito fácil de craquear, né? Muito fácil de piratear ele, e fez um sistema somente online pelo D&D Compendium. Serviu, funcionou, as pessoas continuaram a utilizar o serviço bom que era, mas só com um serviço de assinatura direto no site, então não foi mais possível piratear. E na quinta edição não existem mais PDFs oficiais dos livros, o que é triste, porque PDFs são muito úteis. É muito difícil. Vocês viram o tamanho de um livro médio da quinta edição? Mas ainda assim, viu-se uma oportunidade de não ficar tão lesado assim. Obviamente, a pirataria continua, as pessoas continuam fazendo scans dos livros, continuam tendo muita fama, né? Tem vários sites bem profissionais desses esquemas, né? de escanear os livros e tal. Mas o meu ponto, eu não vou falar de empresas grandes, como a própria Wizards of the Coast, que na verdade, se a Wizards realmente quisesse focar em ganhar dinheiro, ela só faria Magic e pronto, ela não precisava fazer D&D. Então ela queria D&D porque a marca ainda é forte, ainda é poderosa e tal, mas definitivamente não é para isso que ela continua fazendo D&D, né, por dinheiro. Apesar de que hoje em dia as coisas parecem ir num lado bom pelo uso do D&D Beyond e tal. O problema tá quando a gente pega empresas pequenas, ou mesmo até próprias empresas nacionais de produtos grandes, mas que não são tão grandes assim, e ferra com elas. Por exemplo, as as traduções piratas de D&D aqui no Brasil, elas são péssimas, porque a tradução ela muda regras, para vocês terem uma ideia da qualidade desse tipo de tradução. Então, só de cara a gente já tem um serviço bem nojento. E aí teve todo o rolo lá da Fire On Board, passar a perna na Redbox Editora, que está sendo resolvido judicialmente, e aí atrasou toda a questão da tradução de D&D. Vai chegar pela Galápagos Jogos, e obviamente eles... Se você quer agradar uma empresa, você, principalmente como a Wizards of the Coast, você não quer prometer para elas que vai ser bem pirateado o teu produto, você pode perder dinheiro. Você não quer dizer para uma empresa que ela pode perder dinheiro. E o que acontece no Brasil é que produtos pequenos como o Karyu Densetsu estão sofrendo de uma pirataria bem escrota, para falar a verdade. O Karyu Densetsu é um RPG muito bonito da Nina Bichara e do Thiago Rosa. O Thiago Rosa desenvolveu esse sistema por anos e a Nina chegou ali para realmente fazer acontecer. Eles finalmente conseguiram lançar no ano passado o Karyu Densetsu através de um financiamento coletivo muito bem sucedido, e o livro é muito bonito, né? O produto final ainda está para sair, mas ainda assim já tem PDF quem apoiou. Mas o triste, por exemplo, não seria piratear o manual do Karyu Densetsu, porque isso acontece, isso vai acontecer, é triste de ver, mas o que realmente é impressionante é quando você vê pessoas pirateando o Fast Play de Karyu Densetsu, que é gratuito.
Você pega um sisteminha que tem uma aventura pequena, uma mini aventura que é Fúria em Floripa, com o sistema para apresentar para você e você já chegar e jogar. E eles piratearam isso. Mas como assim eles piratearam um serviço de graça? Eles pegaram do site do Karido Densetsu, né? E uparam no Scribd, que é um site onde você pode upar textos variados de todas as formas, enfim. E uparam lá. O que isso significa? É um produto gratuito, mas é importante que você possa acompanhar como são os downloads, como eles acontecem, quem está fazendo esse download, para você realmente planejar uma parte mais vendável do seu produto, né? Poder rastrear como é que está sendo a aceitação dele. E quando você upa isso para um outro serviço, as pessoas que precisam desse controle perdem. E há ainda exemplos de coisas piores acontecendo, que são, por exemplo, suplementos gratuitos de Old Dragon feitos pela comunidade, que aliás é uma das melhores comunidades de RPG que eu já vi, que rivaliza inclusive com grandes comunidades lá fora, assim, a pessoa do Mustache, por exemplo, o Felipe Pepe e tal, várias pessoas diferentes fazem muitos produtos para Old Dragon, recebendo muita abertura do pessoal da Redbox Editora para fazer produtos para esse RPG, né? O que aconteceu é que uma pessoa pegou todos esses PDFs gratuitos da comunidade, colocou para venda no Mercado Livre por 14, 15 reais o PDF. E está vendendo. Já vendeu, tipo, eu sei que de uma coisa ele conseguiu vender 50 cópias, mais ou menos. Então ele arranjou por aí uns, sei lá, 400 contos, mais ou menos, num livro que não é dele, num livro que é dito de graça, que as pessoas não sabem o acesso porque realmente não conhecem a comunidade de Old Dragon. Daí vem lá um material específico, querem comprar para jogar, compram o PDF ilegalmente do cara sem saber que é ilegal, por exemplo, porque ninguém ia comprar sabendo que é de graça, poxa. E aí você cria essa cultura de você passar a perna em outras pessoas, que é péssimo. Afinal de contas, a indústria do RPG só continua a existir porque nós continuamos a escrever coisas. E se nós paramos de escrever porque estamos não podendo, com nossos produtos sendo pirateados, com as pessoas roubando os nossos produtos e vendendo, sendo que eles são gratuitos, ou distribuindo ilegalmente de alguma outra forma. Cara, a Dragão Brasil atualmente custa R$7 por mês. Eu assino o Dragão Brasil a R$7 por mês, não acho necessário apoiar mais. E é um serviço muito bom, chega pra você em PDF e mesmo assim eles pirateiam. R$7 por mês, cara. R$7 por edição. Nenhuma revista hoje em dia custa isso. E é muito ruim isso. Eles pararam de fazer os mapas de batalha, que eram ótimos. Isso junto da editora, né? Porque estava sendo pirateado, estava sendo muito pirateado. E estava sendo pirateado em grupos com, sei lá, 15 mil pessoas no Facebook. 15 mil pessoas, isso é um público considerável. Então, e não é um mercado grande, enorme, que lucra apesar de tudo isso. Você acha que Electronic Arts, você acha que Ubisoft, Activision, Blizzard, eles estão realmente preocupados com pirataria? Eles não estão preocupados com pirataria porque eles não perdem mais dinheiro há muitos anos. Eles vendem, sei lá, 5 milhões de cópias, o cara da Capcom chega lá assim, vendeu mal. Não vendeu mal, cara, você tá maluco? Não vendeu mal. Só não vendeu, sei lá, um absurdo que você queria. Daí você pode justificar outras práticas bem agressivas de mercado com essa coisa de não render o suficiente. Mas o RPG a gente não tem isso, a gente só tem 1% do mercado disso. Talvez 1% seja muito. Então o RPG, ele é uma atividade em grupo que precisa que as pessoas se apoiem, sabe? Então, eu gostaria de, por exemplo, ver uma época onde você baixava um torrent de algum produto, você via lá um texto dizendo que, cara, se você gostou desse produto, apoie o criador. E algumas desses torrents tinham links para você ir para a página de compra do produto oficial. O que é estranho, mas de certa forma pelo menos faz algum sentido, sabe? Tipo, pelo menos há um reconhecimento. Há uma questão, por exemplo, cara, o que é muito triste do Lankman, né? Um cenário de Savage Worlds lançado pela Retropunk. E o Éder, ele traduziu esse livro com, sei lá, familiares doentes, ele tem que se preocupar com os familiares doentes. O Fernando Teulângeles também teve que lidar com a mesma coisa, teve que comprar um laptop só para poder trabalhar no hospital.
E o nosso trabalho enquanto tradutores, enquanto revisores, diagramadores, criadores, escritores, ilustradores, ele é meio que jogado no lixo, assim. As pessoas não sabem, né? A gente teve que ver um monte de discussão dizendo que, se você quer ser artista, você tem que passar fome mesmo, porque artista tem que fazer pela arte, que não sei o quê. Cara, a gente não tem opção de ganhar dinheiro com a nossa arte. A gente faz RPG porque a gente ama. Não é um negócio que dá dinheiro, RPG. Vai por mim. Escrever, na verdade, ser autor aqui no Brasil não dá dinheiro. Entendeu? Escrever livros, porque as livrarias ficam com toda a grana, isso quando as editoras não ficam com toda a grana e o autor fica, sei lá, com 13% mais ou menos. Isso de livros lançados aqui, tá? Lá fora, aí só vem o custo de produção mesmo, de tradução e lançamento aqui. Então a gente precisa ter essa noção de que essa é uma atitude errada. Você piratear produtos extremamente acessíveis, sabe, é ridiculamente excessivo, assim, vários desses produtos que as pessoas mais pirateiam. De novo, eu não estou falando sobre Vampira Máscara, eu não estou falando sobre D&D, eu estou falando sobre o que as nossas editoras nacionais publicam aqui e sofrem com essa pirataria. Sofrem não só pela falta de dinheiro, mas também pelo descaso, pela falta de poder acompanhar uma forma de publicidade e vender mais, e assim poder lançar mais coisas e criar mais. E, sabe, a gente tem que ser mais unido enquanto uma comunidade de RPG. E o que está acontecendo não é exatamente meio que contrário, assim, enquanto um grupo de D&D tem 1.500 pessoas muito bem lúcidas, um grupo de pirataria de D&D tem 15 mil pessoas que não estão nem aí para o trabalho dos outros, que batem palmas para traduções erradas, não só traduções ruins, mas traduções erradas que alteram regras do jogo, ou seja, você não está jogando o produto que você deveria estar jogando, e fica por isso. E aí as pessoas que querem lançar, que, tipo, cara, as pessoas, vocês não têm noção que quer trabalhar com isso. O quão difícil é ficar lidando com a produção nacional, com a editora lá fora, que tem editoras que são exigentes, tem editoras que têm tanto trampo que não respondem à editora daqui durante 2 meses, mesmo enchendo o saco delas, então as coisas atrasam e quem leva o grosso são as pessoas daqui. Então, às vezes, se alguma coisa está atrasando na sua editora aqui, pode ser um problema lá fora. Mas, obviamente, elas não vão culpar a editora original. Elas vão levar uma porrada porque é o que tem para hoje, sabe? Mas o que nós, jogadores e consumidores de RPG, temos que entender é o valor de tudo isso que as pessoas fazem pela gente e, cara, no mínimo, coibir esse comportamento. Se você vê alguma coisa desse tipo acontecendo, questiona, sabe? Tipo, cara, onde é que você conseguiu isso? Tem os créditos aqui, isso é gratuito, isso é pago, como é que é? Como é que funciona? Para poder ter um reconhecimento, para as pessoas poderem falar mais sobre isso, para não só as pessoas que devem receber por isso, receberem, não só monetariamente, mas também reconhecidamente, né, reconhecimento, mas que a gente não pare de permitir que mais pessoas criem. Porque quanto mais desse tipo específico, eu tô falando desse tipo específico de pirataria que está acontecendo aqui no Brasil, ok? Uma pirataria que coloca anúncios no seu site de 10 mil visualizações diárias, ou seja, ganha dinheiro com pirataria. Não são pessoas boas, não são Robin Hoods, eles jogam ali pra galera pra ganharem fama e dinheiro. Okay? É muito importante lembrar disso. E piratear produto gratuito, vendendo ele, também não pode, né, gente? Meio estranho ter que falar isso. Mas, bom, eu falei mais do que eu gostaria de falar, mas é uma discussão que tem que acontecer. Então, não é só tipo, vamos acabar com a pirataria e pronto. Não, mas nós temos que ser capazes de discutir isso enquanto comunidade consumidora. Então, eu estou abrindo essa discussão para você falar aqui nos comentários, não só as suas experiências ruins com isso, o que você acha disso, mas também as experiências boas. Mas mais do que só as experiências boas, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm acesso e é importante que, sei lá, se pirateie. Mas no Brasil, lembra do meu segundo vídeo aqui, o que precisamos para jogar RPG aqui no canal? Gente, tem toneladas de links de RPGs gratuitos. 100% gratuitos. Você não precisa comprar nada. O próprio Old Dragon, se você lá se inscrever na newsletter deles, você ganha o PDF do Old Dragon de graça, gente. Então, no Brasil, temos muito RPGs de graça.
muitos. E a gente precisa discutir e entender o que a pirataria está fazendo com esse mercado. Que por mais que ele engatinhe ainda, por mais que ele tenha avançado, ele avançou muito, veja bem, mas obviamente ele não é tão forte quanto lá fora. Por mais que ele engatinhe, a gente tem que ajudar ele a se levantar, ajudar ele a se erguer, porque senão ele vai continuar no chão e provavelmente não vai andar mais. E não é isso que eu quero. Isso aí, gente. Beijo, beijo. Falou, falou. Vamos discutir aqui embaixo.